Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa videoaula, dessa vez na disciplina Convivência com Semiárido, disciplina ministrada pelo professor Wallace. Sexto ano disciplina Convivência com Semiárido, data 20/5. Começamos a nossa primeira videoaula da disciplina Convivência com Semiárido. O assunto da aula de hoje, nós vamos tratar sobre localização do semiárido, período de seca e período chuvoso. Aqui nós podemos ver os estados pelos quais o semiárido está distribuído, localizado. Temos o mapa da região Nordeste e vocês veem aí em vermelho, destacado em vermelho, onde o semiárido está localizado. Se vocês puderem prestar atenção aqui, temos o norte de Minas Gerais, estado da Bahia, estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Então, o semiárido ele se estende pelos 9 estados do Nordeste, mais o norte do estado de Minas Gerais. Aqui nós temos uma delimitação mais precisa do semiárido. Você pode ver aqui essas linhas, ó. Aqui é a localização mais detalhada, mais precisa, podemos dizer assim, é a localização mais precisa do domínio do semiárido. Veja que ele não atinge aqui, ó, a parte costeira da região Nordeste, não, ele fica mais para o interior da região Nordeste. O clima semiárido. O clima semiárido, pessoal, na verdade ele está presente em todo o Brasil, né? Nas regiões principalmente Nordeste e Sudeste. Sudeste a gente vai ver o clima semiárido em Minas Gerais e no Espírito Santo. Esse clima semiárido ele está associado com o bioma ou domínio, como agora é chamado, com o domínio das caatingas. Então muita gente se confunde e muita gente já se acostumou com semiárido e caatinga ser a mesma coisa. Quando a gente fala semiárido, nós estamos falando sobre clima semiárido. Quando a gente fala caatinga, a gente já está falando da região como um todo, do bioma, do domínio como um todo, com animais, com sua vegetação, o bioma como um todo. Então, é um bioma muito rico em diversidade. As pessoas, os cientistas, os biólogos mais antigos, eles costumavam classificar a caatinga como um bioma pouco diverso, que não existia muita diversidade na caatinga, tinha poucos bichos, poucos animais, poucas aves, mas hoje a gente já se sabe que a caatinga é um bioma sim muito rico, muito diverso sim. A caatinga também, o semiárido também. Então não se preocupem que muitas vezes vocês vão me ver trocar a palavra semiárido pela palavra caatinga e a palavra caatinga pela palavra semiárido, porque não tem como dissociar, pessoal, não tem como dividir, distinguir um do outro. Semiárido é caatinga, caatinga é semiárido, é a nossa terra, é onde nós vivemos, é onde nós moramos, é nessa terra que nós estamos aqui localizados. E essa terra, ao contrário do que contam, ela não tem nada de pobre. Ela é muito rica, ela é muito diversa. Nós temos aí uma taxa de endemismo. Endemismo. O que é endemismo, gente? São espécies de animais e plantas que só existem aqui, nesse lugar.
no caso semiárido. Nós temos uma taxa de endemismo bastante heterogênea, diversa. Então nós temos aves que só se encontram aqui, nós temos peixes que só se encontram aqui, nós temos espécies de lagartos que só se encontram aqui, não existe em nenhum outro lugar do Brasil e nenhum outro local do mundo. Então podemos ter orgulho de morar no semiárido. Por quê? Porque é um bioma, é uma área bastante diversa, com bastante endemismo. E é uma área muito grande. Ela, se vocês prestarem atenção, vou voltar aqui o slide para vocês verem, ó, ela toma conta da região Nordeste quase por inteiro. Então é uma região, a região semiárido, o domínio da Caatinga é uma região muito grande, toma conta, abrange a região Nordeste quase que por inteira. Então, em números, ela corresponde a aproximadamente 982.563,3 quilômetros quadrados. Isso em porcentagem chega a 11% do território nacional. Então é uma área bastante grande que precisa ser preservada. Na classificação brasileira, o clima semiárido é aquele com precipitação. O que é precipitação? Sexto ano, precisamos aprender, precisamos acrescentar palavrinhas novas no nosso vocabulário, tá certo? Então, precipitação, quando a gente fala aqui em precipitação, nós estamos falando no volume de água que cai durante a chuva. Então, precipitação é a quantidade de água que cai durante a chuva. Então, é uma quantidade inferior a 1.000 milímetros. Então, no clima semiárido, a quantidade de chuva é inferior a 1.000 milímetros. Agora, a média anual, se a gente comparar a precipitação da média anual, ela é inferior, pessoal, a 300 milímetros. Veja a diferença como é grande. Por quê? Porque nós vamos ter, pessoal, nós vamos ter uma divergência muito grande entre épocas de chuva e épocas de seca, que a gente vai ver logo em seguida. Então a gente pode chegar a no máximo 1.000 milímetros de chuva durante ao ano, mas a nossa média anual tem sido 300. Olha só como é pouco, tá certo? Os períodos de estiagem duram às vezes mais de 10 meses. Então, imagine aí o que é passar 10 meses sem ver chuva, 10 meses sem água. Isso acontece? Acontece. Onde é que isso acontece, pessoal? Principalmente nessa cidade aqui da Paraíba, uma cidade chamada de Cabaceiras. Essa cidade de Cabaceiras, ela teve o título de município mais seco do país. Lá é onde menos chove em todo o país. Falando agora mais especificamente sobre a estação seca, a estação seca ela compreende aproximadamente de 8 a 9 meses. Geralmente é entre os meses de agosto a maio. Como eu disse no início, essa divisão de período chuvoso e de período seco, aqui no clima semiárido, ela não é bem definida, ela não é bem exata. Não é como as 4 estações que nós temos, ela diverge um pouco. Então a gente estabelece um meio termo aí para a estação seca. A estação seca compreende entre agosto a maio. Em seguida vamos ver algumas fotos de como fica o semiárido, como fica a nossa Caatinga durante a estação seca. Inclusive o nome Caatinga, antes de entrarmos aqui, o nome Caatinga foi dado pelos índios ao olharem
para a vegetação na estação seca e vem esse aspecto aqui, ó, esbranquiçado. Então, na língua indígena, caatinga significa mata branca, porque eles olhavam para a caatinga na estação seca e via tudo com esse padrão aqui acinzentado que eles chamaram de branco. Então, caatinga significa mata branca. Vamos ver algumas fotos agora de como fica a nossa caatinga na época da seca. O solo rachado, isso existe, solo argiloso, bastante rachado devido à seca. As árvores perdem completamente as suas folhas para evitar a perda de água. Elas não estão mortas, pessoal, elas só perderam as folhas para evitar a perda de água, mas elas estão vivas. Foto interessante, ó. O barreiro secou e a moça está ali procurando o restinho de água que tem. E o gado, como é que fica? Não tem o que comer, não tem vegetação, não tem planta. Acontece muitas mortes de animais nesse período devido à forte estiagem. Então é um período bastante difícil para o nordestino, é um período bastante difícil para quem convive com o semiárido. Estação chuvosa é apenas 4 meses, de 3 a 4 meses, e é justamente de maio a agosto. Esse intervalo não é preciso, volto a repetir, não é um intervalo preciso, mas nós temos praticamente aí 3 meses de chuva na Caatinga. Olha como fica a Caatinga durante a chuva, se renova completamente. Pensamos até que estamos em outro bioma, mas não, essa é a mesma Caatinga. Aquela Caatinga que chamaram de pobre, olha ela aqui agora na hora da chuva. Os riachos começam a se encher, ó, a chuva nas fazendas. As montanhas se cobrem de verde, vegetação floresce novamente. E nós temos um comparativo agora, ó. Olha a época seca e olha a época chuvosa. A mesma Caatinga, o mesmo local em 2 estações diferentes. Então é um bioma muito interessante de se estudar, ok? Então, muito obrigado pela atenção de todos que assistiram o vídeo até aqui. Esse foi o nosso vídeo da disciplina Convivência com o Semiárido, onde nós mostramos a localização, falamos sobre o clima seco, falamos sobre o clima chuvoso na Caatinga e a partir de hoje, nunca mais aceite ninguém dizer que a Caatinga é um ambiente pobre, um bioma pobre em espécie. Não. Caatinga, o semiárido, é um local maravilhoso, é um local surpreendente. Basta que nós aprendamos a conviver com ele. Por isso a disciplina é convivência com o semiárido. A gente precisa aprender a conviver com ele na estação seca e a conviver com ele na estação chuvosa. Ele, sem dúvida, é um ambiente fantástico, ok? Quero agradecer a todos pela atenção, todos que estiveram assistindo até aqui. Se gostaram da aula, dá aquele joinha lá no canal, se inscreve, ativa as notificações e até a nossa próxima videoaula, ok, pessoal? Tchau e até a próxima, se Deus quiser.